Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula, e hoje dando início ao nosso segundo capítulo desse segundo bimestre, onde a gente vai falar de produção de riqueza, da riqueza e da pobreza das nações, beleza? Então eu quero iniciar esse capítulo falando da origem do sistema capitalista, que é o sistema econômico vigente que a gente está inserido nele, beleza? Então vem comigo. Bom, pessoal, o sistema capitalista é o sistema baseado no uso de moeda, de dinheiro, para compra de mercadorias, bens ou serviços, tá? A gente pode pensar que isso é óbvio, você já nasceu nesse sistema, você não consegue pensar em outra coisa, então, naturalmente, as pessoas usam dinheiro para comprar coisas, né? Mas eu peço que vocês assistam novamente aquela aula que eu falei de educação financeira sobre valor de uso e valor de troca, tá? O sistema capitalista, ele só é possível existir a partir do momento que a gente consegue acumular dinheiro. E a gente só consegue acumular dinheiro quando ele tem valor de troca. O valor de uso, as pessoas pegavam uma coisa, já trocavam por outra que elas iam utilizar. Não tem como você ficar estocando trigo, sementes, grãos, cereais. Você não consegue ficar estocando sal, mas ouro você consegue estocar. Então, isso é muito importante para a gente entender a origem do sistema capitalista. A partir do momento que a gente conseguiu estocar dinheiro, guardar dinheiro, acumular dinheiro, a gente pode dar início ao sistema capitalista. Beleza? Então, o primeiro passo, a acumulação de capital. Tá? Como que isso aconteceu, gente? Vamos lá. O sistema capitalista ele surge na Europa ali no século XVI e ele tem início basicamente com as grandes navegações, porque ele intensifica o comércio. Bom, pessoal, já falei para vocês ali durante o período feudal, eh, os, tinha os feudos que eles eram autossuficientes. Então, quem morava no feudo, ele não precisava sair do feudo para conseguir determinada coisa. O feudo ele se mantinha. Então, nesse sistema, o comércio ele diminuiu bastante, diminuiu as trocas, diminuiu o uso da moeda. Não é que não existia, já existia. Porém, foi diminuindo, diminuindo, quase inexistiu. Quando volta aí as grandes navegações, descoberto o caminho para a Índia e para a América, renasce esse comércio, tá? Por quê, pessoal? Vamos lá. Então, durante o feudalismo, a economia era ela descentralizada. Aliás, o poder ele era descentralizado, né? Você tinha lá o rei e você tinha os seus vassalos. E essa economia sempre baseada na troca. Professor, como que um rei então era rico se não tinha moeda, se não tinha troca? A riqueza nesse período, pessoal, ela podia ser contabilizada em ouro, em joias, mas, sobretudo, era contabilizado em terras. Pessoas ricas eram pessoas que tinham muitas posses, tá? Ou que tinha a possibilidade de extrair renda dessa terra. Então, os reis, na verdade, eles tinham lá os seus tesouros e tudo mais, mas o que eles tinham mesmo era a posse das terras. O que eles faziam? Eles não conseguiam administrar tudo, fracionavam essas terras em formato de feudos e davam então para os senhores feudais, para os seus vassalos. Isso vocês estudaram história, vocês devem se lembrar, né? O senhor de terras era o suzerano e tinha os seus vassalos que recebiam as terras, tá bom? Ah, bom, e por que que o sistema feudal ele acabou? Bom, pessoal, por diversos motivos, né? Nós tivemos uma crise do sistema feudal. É, Durante a Idade Média, houve algumas pestes, e eu quero fazer uma aula só sobre peste negra. E ali, mais ou menos no século XV, as condições sanitárias melhoraram bastante, e as condições de vida das pessoas, elas melhoraram também por volta ali do século XV. Então, as pessoas tiveram mais expectativa de vida. Segundo, a gente teve a capacidade de melhorar o sistema agrícola, de melhorar o solo, de aumentar o volume das colheitas. Então, não precisava mais de tantas pessoas no campo produzindo alimento. Poucas pessoas eram suficientes para abastecer um grande número de pessoas, tá? Com isso, ocorre o êxodo rural. O que é o êxodo rural? A fuga de pessoas do campo para a cidade, tá? Essas pessoas então saem do campo, vão para a cidade e começam a surgir os burgos, tá? É nesses burgos que vai surgir uma nova classe, que são os burgueses. Os burgueses, pessoal, de início, eles eram comerciantes, pessoas que viviam do comércio.
tá? É, como nós temos mais pessoas vivendo na cidade, as pessoas não vão mais utilizar o valor de troca. Agora, quem foi para a cidade, ele é o quê? Ele é um artesão, ele não é mais um agricultor. Ele vai querer vender o seu sapato, vender os seus instrumentos, suas ferramentas, e ele vai querer trocar por dinheiro. Então, a crise do sistema feudal marca também o início, a retomada do comércio de moedas. E por fim, nós temos a Guerra dos 100 Anos, tá? É só uma curiosidade que o livro traz, eu quero falar para vocês. A Guerra dos 100 Anos, ela ocorreu entre França e Inglaterra. Ela durou um pouco mais de 100 anos, obviamente com pausas, né? E ela foi fundamental para o surgimento da burguesia. Por quê? Nós tínhamos duas classes distintas, a nobreza e a burguesia. A nobreza era quem possuía as terras e o poder militar. A burguesia possuía o poder econômico, possuía dinheiro. Dentro desse cenário, não havia ascensão social. Então, um burguês ele poderia ter dinheiro, mas ele não quer ser rei. Ia faltar para ele, por exemplo, fatores genéticos. Não é a linhagem dele. A linhagem do burguês não é a linhagem de um rei, né? Porém, com a Guerra dos 100 Anos e os nobres, a principal atividade dos nobres era a guerra, com a Guerra dos 100 Anos, muitos nobres morreram. Então, nesse espaço que os nobres deixaram, a burguesia surgiu, agora com poder econômico e com poder político também. Tá? Isso aqui, pessoal, vai ser discussão até a Revolução Francesa. Tá? Não sei se vocês lembram. Durante a Revolução Francesa, o que que a burguesia queria? Queria uma divisão dos poderes, queriam poder que o rei ele não fosse mais o monarca absoluto, que esse poder fosse fracionado, ou seja, a burguesia tinha o poder econômico e agora queria também o poder político, tá? Mas isso surge lá no século XV, século XVI, beleza? E aqui, pessoal, mais uma coisa bem interessante que eu gostaria de falar para vocês é da usura. Eu já falei para vocês o que que é a usura, né? Quando você empresta dinheiro a juros. E a Igreja Católica, que dominou todo o pensamento da Europa na Idade Média, ela condenava a usura. Por que que ela condenava a usura? A ideia da usura é o seguinte: você empresta um dinheiro para alguém e esse alguém vai te pagar com juros. Você está trabalhando por esse dinheiro? Não. Ele está vindo do quê? Do tempo de outra pessoa. Essa pessoa vai pegar o dinheiro, vai fazer um investimento, vai, não sei, fazer qualquer coisa e vai te pagar com juros. Você não está ganhando dinheiro do suor do seu trabalho, você está ganhando dinheiro com o tempo, você está deixando o seu dinheiro render. Logo, o tempo pertence a quem? Pertence a um homem? Não, pertence a Deus. Logo, você está roubando de Deus. Por isso que a igreja ela condena a usura como um pecado, tá? Quem que praticava a usura nesse cenário? Os judeus. Então, muitas das perseguições dos judeus que nós temos durante ali, a Idade Média é por esses tipos de pecado, pecado da usura. O que que acontece? 1517, nós temos lá o Martim Lutero, dá início à Reforma Protestante, onde ele condena várias posturas da Igreja Católica e lançam bases para uma nova religião. Nesse contexto, a Igreja ela vai tentar se adaptar, porque ela vai ver que muito dos seus reinos começa a aderir ao protestantismo, sobretudo depois da Inglaterra. E a igreja vem então com a contra-reforma, uma ideia de flexibilizar alguns dogmas da igreja. Então, passando a permitir, por exemplo, a usura. Isso aqui é fundamental para o desenvolvimento do sistema capitalista, porque agora as pessoas elas poderiam fazer investimentos para ganhar dinheiro. Investimentos em quê, professor? Investimento nas grandes navegações. Poder colocar dinheiro nesses capitães que iam para a Ásia, que iam para a América buscar mercadoria. Beleza? Bom, pessoal, é nesse cenário também do surgimento desses burgos que retomam também as rotas comerciais, as feiras medievais. Então, é muito comum na cultura pop ter algum elemento da feira medieval, do pessoal indo lá se divertir, de ter o bobo da corte, as justas, as guerras de espada lá entre os cavaleiros. Isso aqui são as feiras medievais, surgem ali no século XIV. E conforme as pessoas vão utilizando mais moeda para fazer suas trocas e não mais produtos, a gente consegue então ter início do sistema capitalista na sua primeira forma, que nós chamamos de capitalismo
comercial, mercantil ou mercantilismo. Beleza? O que é? Então, pessoal, voltando agora então às grandes navegações, né? Ali, final do século XV, começo do século XVI, nós temos então o início das grandes navegações, que começou lá com Portugal e Espanha, depois passou para França, Inglaterra e Holanda. Qual que era a ideia? Vocês lembram o contexto? Bom, os produtos vindos lá da Ásia, que era seda, porcelana, temperos, especiarias de modo geral, eles chegavam na Europa via Istambul, na Turquia. Quando os turcos tomaram Istambul, eles fecharam essa passagem de mercadorias. Agora, se um europeu quisesse obter essas mercadorias, eles tinham que buscar. Uma das maneiras era o quê? Tentar passar pelos muçulmanos lá na Turquia e eventualmente causar uma guerra, ou contornar a África. Então, Portugal é o primeiro país que tenta estabelecer esse contorno da África, buscando o quê? Buscar esses temperos, essas especiarias. Lembrando, pessoal, pode parecer uma coisa bem banal para a gente hoje falar que as pessoas iam para o mar para pegar pimenta, mas vocês já olharam o preço da pimenta por quilo no mercado? Quando vocês tiverem a oportunidade de ir, não é para ir agora não, tá? Quando tiverem a oportunidade, mais para frente, lembrem-se disso. Vejam o preço dos temperos, cardamomo, páprica, açafrão, pimenta, são temperos caríssimos. Se eu não me engano, o quilo da pimenta é mais de R$ 200. Agora imagine um navio no século XV cheio de pimenta, o quanto não valia, tá? Então, a busca pela Ásia, pelas riquezas da Índia, ela foi impulsionada tanto por Portugal quanto por Espanha. Quem conseguisse fazer esse caminho ia ganhar muito dinheiro. E nesse período também que é descoberto a América. Aqui, de início, os portugueses descobrem o pau-brasil, utilizado para fazer tintura, não é para madeira, tá, gente? O pau-brasil não serve para você fazer móveis, é para tintura. Os espanhóis descobrem muita prata na América Espanhola, então, nós inauguramos esse período do mercantilismo. Tá? O que é o mercantilismo, pessoal? Ele é esse primeiro estágio do capitalismo. Ele vigorou ali do século XVI ao século XVIII e ele é marcado, primeiro, pelo monopólio das rotas de comércio. O que eu quero dizer com isso? Hoje, pessoal, dentro do sistema capitalista, a ideia de monopólio é ruim. Eu já expliquei para vocês. Por exemplo, se eu vendo bombom para vocês da escola Tuiuti, só tem eu vendendo bombom, eu posso colocar o valor que eu quiser. E se você quiser um bombom, você vai ter que pagar o valor que eu estipulei, porque eu sou a única pessoa que vende, porque eu tenho um monopólio. Se duas ou mais pessoas vendem, eu vou ter que abaixar meu preço, eu vou ter que melhorar o meu produto e vocês vão ter a possibilidade de escolher. Ah, eu quero o produto mais barato, eu quero um produto mais saboroso, eu quero o produto daquela pessoa. Então você consegue diversificar a economia. Aqui não. No mercantilismo, os países, os reinos, eles tinham monopólio exclusivo das suas rotas comerciais. Então, por exemplo, durante séculos, o Brasil só poderia ter relações comerciais com Portugal. Portugal tinha o monopólio da rota comercial com o Brasil. Bom, outra característica do mercantilismo é a balança comercial favorável. A ideia é, e isso se mantém até hoje, tá, pessoal? Eu tenho que exportar mais do que eu importo. Lembrando, exportar, vender para o outro, importar, comprar de fora. Isso se mantém até hoje, pessoal. A gente consegue fazer um cálculo das balanças comerciais do Brasil e de qualquer país através do quanto ele vende e do quanto ele compra. E a gente consegue ver se essa balança é superavitária ou deficitária. Superavitária, eu vendo mais do que eu compro. Deficitária, eu compro mais do que eu vendo, tá? E por fim, pessoal, última característica aqui do mercantilismo é o que? O metalismo, a acumulação de metais preciosos, de ouro e de prata. Durante muito tempo, a ideia de riqueza, que lá na Idade Média era o quê? Você ter terras. Aqui, no século XVI até o XVIII, mudou. A riqueza virou o quê? Acúmulo de ouro. Você ter os cofres abarrotados de ouro. Hoje, a ideia de riqueza é outra. Para um país, né? É produção de riqueza. É você ter um país onde a população trabalha, que não tenha desemprego, que a economia esteja crescendo. Mas lá no século XVIII era o quê? A acumulação de ouro. Isso justificou
vários países europeus a acumularem nos seus cofres ouro e prata. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui, peço que vocês fiquem em casa. Qualquer dúvida, é só me consultar nos canais de comunicação da Escola Tuiuti, no Sistema Delta ou na plataforma Plural. Um abraço e até mais!